Olá pessoal, que Deus abençoe a todos abundantemente, e é um grande prazer estar aqui com todos vocês e ainda mais tratando de algo tão importante que é o estudo da Palavra de Deus. Nós tivemos que parar, fizemos uma grande pausa nesse estudo, mas agora nós estamos voltando com toda a nossa força e nós terminamos com a introdução à armadura de Deus e agora vamos adentrar aqui nos versículos 13, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 17, não é mesmo, Aline? É isso aí, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos toda semana aqui no canal. Ficamos aí um pouco mais de um ano sem gravar, mas estamos de volta. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos expositivos, com muita alegria, porque para quem me conhece sabe que para mim é fundamental o ensinamento expositivo das Sagradas Escrituras. Então vamos dar continuidade ao nosso livro, ao nosso estudo de Efésios. Estamos aí caminhando para a reta final, últimos vídeos, capítulo 6. E como sempre, vocês sabem que eu gosto de dar uma pequena introdução de tudo aquilo que a gente já falou, principalmente porque a gente deu essa pausa aí, para que todos venhamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já aprendeu. Sempre lembrando que vocês têm os vídeos aí no canal, desde o primeiro, acho que já são mais de 20 vídeos, que vocês podem aí começar desde o início para aprender, para relembrar de tudo, porque como a gente falou desde o início, a carta aos Efésios era uma carta de Paulo para uma igreja madura, E recapitulando, Paulo ensinando, mostrando, provando para essa igreja, para esses membros dessa igreja, todas as bênçãos que elas já tinham em Cristo. Pelo fato de elas estarem em Cristo, de ser filhas de Deus, nascidas de novo, regeneradas, elas então já tinham ali as suas bênçãos celestiais em Cristo. Então que elas já tinham aquilo como posse delas. Elas não precisavam ter medo e nem dúvidas. Então em cima disso, Paulo vem então ali orientando, ensinando, primeiro dizendo tudo que a igreja já tinha de direito, porque Cristo conquistou para eles na cruz, e então depois ali a vida prática, de igreja como pessoa, convivência na casa, na família, marido, esposa, filhos, patrão, funcionário, enfim, como membros de uma igreja, partes do corpo de Cristo. Paulo vem ali orientando a ser cheios do Espírito para poder lidar com essas situações diárias da nossa vida, no trabalho, família, enfim. Ele nos orienta ali a sermos cheios do Espírito, não andar nas obras das trevas, não andar nas trevas, mas andar e praticar as obras da luz. E aí agora então a gente entra nesse capítulo 6, a partir do versículo 10, falando da armadura de Deus. Como Anderson falou no último vídeo, há um ano atrás, nós demos ali uma introdução de como Paulo estava nos orientando a entrar nessa batalha espiritual. Tu lembra, amor, que a gente falou que nós já estamos envolvidos numa guerra espiritual, que essa guerra ela é real, não é uma guerra que nós temos a opção, eu quero entrar, eu não quero, não, nós já estamos, o simples fato de sermos filhos de Deus já nos coloca nessa guerra, e que nessa guerra nós temos inimigos reais, nós temos um adversário chamado Satanás, que é o nosso adversário, o acusador, aquele que ruge ao nosso redor querendo devorar. Então nós temos uma guerra real na qual nós fazemos parte, e nós temos um inimigo real. E nós vimos aí no último vídeo que esse inimigo ele age de uma maneira sutil, criando ciladas. Não sei se vocês lembram, mas nós estudamos que essa palavra cilada no original significa metodeia, que são os métodos que Satanás usa para tentar derrubar um filho de Deus. Para fazer com que ele perca a salvação? Não, porque filho de Deus não perde salvação, conforme a gente viu em todo o estudo da carta de Efésios. Mas um filho de Deus pode perder comunhão, pode perder a paz, a alegria da salvação. Tudo que o diabo quer, meus amores, é devorar, é destruir. O diabo quer a cabeça do filho de Deus. Já que eu não posso tocar na alma, então eu vou tocar na vida. Para quê? Para atrapalhar.
E por quê? Porque se um filho de Deus cai, se um filho de Deus fraco, um filho de Deus desanimado, ele dá mau testemunho. Então ele não tem condições de pregar o evangelho para outra pessoa. Então o diabo vai criando ciladas para tentar derrubar um filho de Deus. E amor, as ciladas, o cilada é um método, uma metodeia, é a mesma palavra usada para método, algo extremamente minucioso, com detalhes, para tentar enredar os filhos de Deus e fazer com que eles caiam. E o diabo, ele não usa a mesma estratégia para ti como ele usa para mim. Por quê? Porque ele não tem pressa para derrubar um filho de Deus, ele vai articulando, ele vai criando situações, ele vai observando e ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe o teu ponto fraco. Então ele vai agindo de maneira que ele possa atingir a nossa vida. Ele vai começando pelas beiradas até ele chegar a um ponto. Então Paulo vem e fala assim, que para a gente vencer esse inimigo real, nessa guerra real, nós temos que estar revestidos do poder de Deus e estar fortalecidos no poder que vem de Deus. E para isso ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem, revestivos de toda a armadura de Deus, que foi com o versículo que a gente terminou, né, amor? No versículo 13. Eu leio? Sim, antes, Aline, eu vou pedir que essa pessoa, que vocês que estão assistindo aí, você pode compartilhar esse estudo com alguém. Se você tem um familiar, tem aí um amigo do WhatsApp ou suas redes sociais, é só você clicar ali, copiar o link e compartilhar nas suas redes sociais. Você estará ajudando então alguém e colocando alguém para assistir esse vídeo que é de suma importância, que é vital para todos ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Então, faça isso agora, é só você compartilhar e você não tem que pagar nada, é gratuito para você fazer isso e você estará nos ajudando, tá certo? Então, a Aline vai começar aqui do versículo 13 até o versículo 17. Então diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí, né? Isso. Eu falo, tu fala. Só antes de tu falar, amor, tu pode falar. Eu quero só lembrar que se a gente for olhar, olha só, desde o início como Paulo usa a palavra firmes. Estais, pois, firmes contra ciladas, para poderes ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Como Paulo fala de firmeza, de resistência. Por quê? Porque essa batalha, como a gente viu, é uma batalha de resistência. A gente falou muito no vídeo anterior, que não é uma batalha que tu vai pra cima. É uma batalha que o diabo vem. Que o nosso inimigo, que o nosso adversário vem. Que não precisa nem sair do lugar que ele vem. Como a gente falou, a gente já tá nessa batalha. Mas ela é uma batalha que a gente vem se resistindo. E para resistir, temos que estar cheios do Espírito Santo e armados com essa armadura, né? Bom, como a Aline falou aí, cristão, ele não optou por estar na batalha, ele já está nessa batalha, ele já está envolvido na batalha. O cristão verdadeiro, nascido de Deus, ele já está envolvido profundamente nessa batalha. Por isso que Paulo fala aí, portanto, tomai toda a armadura. Eu tenho que estar revestido com toda a armadura de Deus. Essa armadura não ela não foi fabricada por um mero homem, por um mero líder religioso. Ela é de Deus. E Ele nos disponibilizou essa armadura na cruz do Calvário. Todo cristão já é vencedor em Cristo. Ele não vai vencer, ele já é um vencedor. Por isso que ele vai se revestir dessa armadura de Deus. Que é, repito, de Deus.
né? É uma armadura impenetrável, uma armadura de Deus. Então não tem como essa armadura falhar. Como a armadura dos homens, a armadura de um exército, de um soldado, é falha, porque foi construída por homens. Mas essa armadura, ela é de Deus. Então, só um detalhe, amor. A armadura, eu estava falando aí, eu estava pensando em algo. A armadura de um exército, né? A armadura do exército, né? A armadura do exército, como o Paulo usou esse exemplo aqui, o exército romano. Então, a armadura é do exército. Então, eles vestem todas aquelas peças ali que Paulo vai orientar aqui. A nossa armadura, ela é espiritual. Como que um soldado veste a armadura do exército? Ele vai lá e veste, né? Vou vestir o capacete porque esse capacete vai me proteger de uma flechada. Vou vestir essa couraça porque essa couraça vai me proteger de uma espadada. Tá? E a gente que é cristão, como que a gente veste essa armadura que é de Deus? Não é do exército. A armadura é de Deus. Como que a gente veste essa armadura? Quem sabe? A gente veste essa armadura pela fé. Porque essa armadura, como o Anderson disse, é algo que Deus nos disponibilizou. E como que a gente veste essa armadura? Pela fé, confiando, crendo naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, né? No momento em que nós cremos nisso, cremos no que Cristo fez, Deus nos disponibiliza essa armadura. E nós, pela fé, nos vestimos com ela. E detalhe, só o cristão, só o nascido de Deus tem essa armadura. Só. Não é alguém que auto se declara, né? Eu tenho a armadura de Deus, tenho o poder de Deus por declarar isso. Não, só aquele que é nascido de Deus. Só aquele que foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então, esse cristão sim tem essa armadura, ele está revestido com essa armadura, que é de Deus. E aí então Paulo ele está exortando que o cristão deve vestir todas as peças, né, da armadura espiritual. E nós vamos agora então entrar aqui no versículo 14, vamos ler esse versículo e decompor aqui essas peças a partir daqui do versículo 14, as peças então, né, da armadura, que diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, nesse versículo, ele já está aí falando da verdade, né, e também da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com da couraça da justiça. Você quer falar sobre essa peça da armadura? Estais, pois, firme, cingindo-vos com o cinto. Algumas traduções fala com o cinto da verdade. Cingir é fechar o cinto. Gente, olha só. Como eu comentei agora há pouco, Paulo usava o exemplo da armadura, usou o exemplo da armadura romana para levar para o lado espiritual, né? Uma parábola, né? Um exemplo que ele está usando. Então, o que era o cinto, o cinturão da verdade? Não, o cinturão da verdade, o cinturão do exército na época. O cinturão, o cinto, era aquela peça fundamental na armadura. Por quê? O que acontecia? Quando se colocava o cinto era o que sustentava 90% da armadura. O cinto sustentava a couraça, né? Aquela couraça que ia por dentro do cinto, que era o que protegia, né, os órgãos vitais, enfim. O cinto era onde a espada ia colocada, ou outro tipo de arma, faca, enfim, coisa que eles tinham. O cinto também prendia aquela roupinha que eles têm embaixo, tipo uma sainha, aquilo ficava preso também no cinto. Tudo que era necessário para a proteção do restante da armadura estava no cinto. Se tirasse o cinto, a armadura caía. O cinto unia todas as peças da armadura. Tudo. Para que o soldado ali na guerra, no calor da batalha, ele não ficasse instável ali com as peças soltas. Então aquele cinto
era o que unia Prendia, todas as peças. Prendia, unia. E olha só a sabedoria de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando aqui a primeirinha coisa que ele fala. Ó, primeiro, estai firmes. Pois, como? Cingindo, coloca o cinto. O cinto do que, Paulo? Da verdade. Por que será o cinto da verdade? Porque a verdade é o que predomina. A verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, a verdade das Sagradas Escrituras é o que predomina, é o que sustenta o Filho de Deus nesse mundo. Meus amores, sem verdade, tudo desmorona, tudo é destruído. O que o falso evangelho ensina? O falso evangelho ensina a mentira. Por isso que muitos vêm se destruindo e aqueles que aparentemente não estão destruídos ainda, um dia vão ser destruídos pelo próprio Deus. Porque uma família que vive na mentira, uma empresa que vive na mentira, aonde a mentira predomina, a destruição. Então Paulo vem com a sabedoria e fala: primeira coisa, vocês têm que estar selados com a verdade, porque a verdade é o que sustenta tudo. A verdade é o que é. A verdade é aquilo que é o de acordo com a realidade. Não muda. A verdade é aquilo que é hoje, amanhã vai ser para sempre. Não muda. Então nisso vocês têm que se apegar. A primeira coisa que ele fala, a verdade. Sem verdade existe a destruição, né? E o nosso Deus é a própria verdade. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então ele fala, primeira coisa, prende toda essa armadura. Tudo isso, toda a base dessa armadura tem que ser a verdade. A verdade do quê? Do Evangelho. Essa verdade que Deus revelou através das Escrituras. O Evangelho de Cristo e esse crucificado. Esse ato do cristão, ele ali unir todas as peças com o cinturão da verdade, isso é a prontidão do Filho de Deus. A nossa prontidão para essa luta, para essa batalha. Porque isso não é uma coisa esporadicamente, que eu vou vestir essa batalha hoje e amanhã não. Eu vou vestir a armadura hoje e amanhã eu vou descuidar. Não, eu tenho que ter essa prontidão. De todos os dias, de todos os momentos, em todo tempo eu estou revestido com essa armadura. E essa peça aí do cinturão da verdade, ela é, como a Aline falou, ela é a verdade, ela é a integridade, né? Então, nós vivemos nessa integridade. Por isso que os cristãos, eles são chamados a defender essa verdade. Alguém uma vez me falou: você é o dono da verdade agora? Quer dizer que agora vocês são os donos da verdade? Não, nós não somos donos da verdade, nós somos os detentores dessa verdade, como Paulo era, como os apóstolos eram, como os cristãos da igreja primitiva eram, como os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros líderes de Deus são os defensores. Nós, os cristãos, fomos chamados a defender a inviolabilidade das verdades sagradas. Então, quando nós falamos, nós não podemos errar nessa verdade, nós não podemos passar uma meia-verdade, nós não podemos pegar isso aqui e diluir com uma mentira. Não, nós temos que falar a verdade. E se tem uma coisa que o falso evangelho odeia, é isso, porque tira do ser humano esse poder, crava o ego humano, porque o falso evangelho prega que o poder está nas mãos, né, da pessoa, que ela pode sim, que ela tem como sim, que ela pode optar, que ela pode decidir por alguma coisa, mas não. E esse texto mostra que não, que essa armadura de Deus, que essa verdade, ela não pode ser distorcida, ela tem que ser transmitida com fidelidade. Essa verdade é o que nos mantém seguros. O cinto do exército era para manter segura a armadura. O nosso cinturão da verdade, que Paulo está dizendo aqui, é o que nos mantém seguros. Estamos na verdade. Podem falar o que quiser. Estamos na verdade. Me fez lembrar de Martim Lutero.
Quando Lutero escancarou as mentiras do falso evangelho, do catolicismo romano, eles mandaram ele se retratar. E ele disse, não posso, a minha mente não pode ir contra a verdade sagrada, não pode ir contra o que a Bíblia fala. Não tenho o que eu fazer, não posso. É a verdade. Não posso ir contra a minha consciência. Então, essa verdade nos dá essa segurança. Essa verdade que nos garante, nos dá essa esperança de que estamos no certo, estamos no caminho certo. E que tudo aquilo que foi prometido nas Sagradas Escrituras vai acontecer. O que é o livro de Efésios? Não é Deus, não é Paulo aqui, guiado pelo Espírito Santo, dizendo todas as bênçãos que nós, como filhos de Deus, já temos e que vamos alcançá-las? Que quando partirmos deste mundo e termos nossos corpos ressuscitados e glorificados, vamos tomar posse daquilo que Deus já fez? Então, essa é a verdade, essa é a confiança, isso que nos deixa seguros nessas promessas, de que não importa, o mundo pode cair na nossa cabeça, podemos passar pelas lutas que for, pelas provas que forem, enfim, perseguições de dentro e de fora, mas estamos na verdade, sabemos em quem temos crido, confiamos e esperamos por esta verdade que vai se cumprir nas nossas vidas por sermos filhos de Deus. Então isso nos deixa seguros. Esse cinturão da verdade, ele nos mantém ali ancorados, né, na verdade, na palavra de Deus, que ela é a realidade imutável de Deus. Você não pode mudar isso. O falso evangelho, os falsos líderes, os falsos cristãos podem tentar fazer isso, mas eles serão então condenados tragicamente, claro, porque eles diluíram, eles mentiram, eles passaram aqui uma mentira usando a Bíblia. Mas o que nós estamos fazendo aqui é falando dessa verdade, daquilo que realmente é, o que é essa armadura, o que é isso, o que significa revestir-nos dessa armadura que Deus nos disponibilizou. Agora, nós vamos passar aqui para o versículo 14. Estais, pois, firmes, cingendo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Agora nós entramos em uma peça aqui, né, muito, muito importante, porque que justiça é essa justiça? Nós conversávamos, né, Aline, sobre isso. Que justiça é essa? Essa justiça, ela é... Vamos falar primeiro o que não é essa justiça? Boa, vamos falar sobre o que não é. Vamos falar primeiro do que não é. Porque é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque chega aqui... O que a gente falou? A armadura é de Deus. São as armas que Deus nos deu para enfrentar o dia mau, o dia maligno, as ciladas do Satanás, nosso adversário. Cristo esteve nesse mundo e ele sabe que a coisa aqui não é fácil. Ele mesmo foi tentado por Satanás. Então, a armadura é de Deus. As armas são dele, ele nos deu. Nós tomamos posse dela pela fé, crendo, né? No dia do nosso novo nascimento, por esta fé que ele nos deu o dom, a gente se veste dessa armadura. Então, o que acontece aqui? Se a armadura é de Deus, né, a verdade nós já vimos, a verdade de Deus, do Evangelho, né, que nos mantém seguros, firmes, sustenta todo o resto da armadura. Agora vem com essa couraça da justiça. O que o falso evangelho ensina? E não só às vezes o falso evangelho, mas também existe uma certa ignorância em muitos até irmãos que confundem isso. Em vez de entender o que realmente é essa justiça, o que eles falam? Que essa justiça é a nossa integridade, a nossa santidade, a nossa justiça, aquela que nós fizemos por onde? A nossa retidão. A nossa retidão, a nossa obediência, o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa santidade. O falso evangelho é o nosso esforço, o nosso sacrifício, o eu faço para Deus me honrar. O falso evangelho é isso. Os nossos irmãos, na ignorância, falam, né? A nossa santidade, o nosso esforço em buscar agradar a Deus, é algo um pouco mais espiritual. Mas a armadura não é de Deus, então
Se a armadura é de Deus, como é que eu vou incluir aí algo meu? Vocês estão pegando? Vocês estão pegando o que eu quero dizer? A armadura é de Deus. Eu não posso interpretar essa couraça da justiça como uma justiça minha. Peraí, a armadura é para me proteger do meu inimigo. Como é que eu vou botar uma couraça de justiça minha? Logo eu, pecadora, cheia de pecados, que fui alcançada pela graça de Deus, graças a Deus, se não fosse Jesus Cristo, como estava aqui escrito em Efésios, vós estavais mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, alcançou vocês pela graça, mediante a fé em Cristo. Como que eu vou ir para uma guerra, amor, contra o diabo, adversário sagaz que quer devorar, com uma integridade minha, com uma santidade minha, com um esforço meu? Não, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente está ensinando vocês a meditar nas escrituras, meus amores. E ver como é fácil ter uma deturpação aí dessa verdade. Então, o que não é essa couraça da justiça? Não é a nossa integridade. Não é os nossos méritos. Não é o nosso esforço. Não é uma couraça com, olha como a Aline é obediente, lê a Bíblia, lê muitos livros e ora muito. Não é nessa confiança que eu vou para uma guerra. Se eu for para uma confiança, amor, baseado nas minhas obras, eu estou perdida. Ainda mais contra o diabo. Isso é muito importante que a Aline falou. Isso é importantíssimo, porque nós precisamos assinalar isso, que essa couraça, ela não se trata da nossa retidão, ou então da nossa capacidade de fazer sempre o que é certo, né? Porque muitos, eu mesmo já ouvi muito isso, né? Quando eu estava em um falso evangelho. Muitos nos conhecem, sabem de onde estamos falando, né? Vamos falar nomes para não estragar aqui o decoro, né, desse vídeo, mas eu era um falso, ou até eu vou usar a expressão assim, eu era um ex-falso profeta, eu era um ex-falso pastor, né? Ex-falso profeta. Porque hoje podemos falar, hoje eu sou um pastor, hoje nós pregamos essa verdade, nós defendemos essa verdade. E quem nos conhece sabe, né, que realmente nós não negociamos isso de forma alguma. Então, nós temos que falar isso. Nós precisamos assinalar isso e elucidar isso, que essa couraça aqui não se trata da nossa retidão pessoal ou da nossa capacidade de sempre fazer o que é certo. Como muitos falavam lá, não, eu tenho que... o justo viverá pela fé. Quer dizer, nem sabiam o que estavam falando, nem sabiam aquele versículo dentro de um contexto, porque olha quantos contextos aí, né? E qualquer coisa que se fala ali fora de contexto é um pretexto para falar o que quiser, para inventar o que quiser, com versículos, com textos fora de contextos e atribuindo à pessoa essa justiça. Olha, você tem que ser justo. Ou então, narrando em alta voz, eu sou justo, né? Eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel ao meu casamento, eu tenho um casamento de 50 anos, eu sou fiel a isso, eu faço o que eu posso para ajudar, eu faço muitas obras sociais, olha como fazemos muitas obras sociais, justiça própria. Casamento ilibado? Ou conduta ilibada. Conduta ilibada. Então, isso o falso evangelho ensina, que essa couraça da justiça aqui, que Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir dela pela fé, atribui nisso a justiça própria da pessoa. E não bate. A armadura não é de Deus. A guerra não é espiritual, não é contra um inimigo espiritual, real, espiritual, e um inimigo perigosíssimo porque a gente não vê. Então, como que eu vou ir contra ele com as minhas forças? Com a minha integridade, com a minha retidão, se a gente peca até não respirar. Porque eu não sei se vocês sabem, que a gente peca desde a hora que acorda até a hora que a gente dorme. A questão é que muitas vezes se faz uma separação de pecadão, de pecadinho, de coisa. Mas não, meus amores, nós pecamos no maior pecado, digamos assim, que pode existir, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Tu pensa em Deus 24 horas do teu dia?
tudo que tu faz é para a glória de Deus? Não, nem eu faço isso. Tu faz isso? Ninguém faz. Então, levando em consideração isso, que o nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Então, essa justiça aqui não é a nossa integridade, não é a nossa retidão, não é, como o Anderson disse, a nossa capacidade de sempre fazer o que é certo, o que é bom. Até porque a Bíblia fala que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem. Né? Nós, os regenerados, os nascidos de novo, de vez em quando fazemos uma coisinha boa, mas ainda assim tem a natureza pecaminosa. Então, não pode ser, não bate, não pode ser a armadura de Deus ser uma justiça minha. Eu não sei vocês, se vocês quiserem ir para uma guerra contra Satanás, com as obras de vocês, com o envelope de vocês, o envelope com todo o teu dinheiro dentro, ou então com toda a tua força, eu sou forte, digo fraco, eu sou forte, o diabo vai devorar. Eu não vou, eu não tenho essa coragem. Eu vou me esconder atrás da cruz de Cristo e clamar por misericórdia. Aqueles que tentam estabelecer sua própria justiça, né? Eu sou justo, sim. Vocês estão falando aí, mas eu sou justo, sim, eu vou. Então estabeleça a sua própria justiça, a única coisa que vai acontecer é que você vai perecer, certo? Isso é certo. É tão certo como o ar que eu respiro, e como Deus existe, e como a palavra dele é verdadeira. De que aqueles que estabelecem a sua própria justiça para se salvar, ou para ganhar algum favor de Deus, ou para ganhar o reino de Deus, só vão ganhar condenação no juízo. Só vão ganhar isso. Aqueles que não reconhecerem essa justiça, porque em vez disso, em vez dessa capacidade de querer fazer o que é certo, de querer ser justo, então eu tenho que reconhecer que essa retidão, essa couraça da justiça, que é a justiça do próprio Deus. Agora, né? A gente vai falar o que é essa couraça da justiça, né? A justiça dele. Ele foi o único justo, o único que viveu sem pecar aqui nesse mundo, o único que cumpriu toda a lei de forma perfeita. No lugar dos piores pecadores. Eu gosto de falar dos piores pecadores porque é assim mesmo. O pior pecador que não poderia fazer nada para se salvar. Que não poderia fazer nada absolutamente. Porque um pecador é aquele que vive debaixo da maldição, que vive ali acorrentado pelo diabo, que está debaixo do pecado, que não tem, não existe outra coisa senão condenação para ele, mas pela misericórdia. Então Deus salvou esse pecador pelo sangue de Cristo, pela justiça, a única justiça válida, que é de Cristo, que é aceitável diante de Deus, né? Vai lá tu com as tuas obrinhas, com o teu envelopinho, com a tua oraçãozinha, com o teu jejumzinho, e te coloca diante do Satanás, ou pior, ou melhor, não sei, diante de Deus, a santidade dele, para ver o que vai sobrar para ti. Não, meus caros, a única maneira de sermos aceitáveis diante de Deus é Deus enxergando Cristo na gente. E como que Deus enxerga Cristo na gente se a gente se esconder atrás da cruz de Cristo? É a única maneira. É a única maneira de ele aceitar qualquer coisa que venha da gente. É a gente se colocando aos pés dele, atrás da cruz. E eu ia falar uma coisa agora e vou ver se eu me lembro, porque agora eu me esqueci, mas é bem importante sobre isso. Fui falar sobre isso agora depois eu lembro. Daqui a pouco volta a memória. Daqui a pouco volta. Mas também essa couraça, nós falávamos isso também, né, Aline, que para que serve uma couraça? Ela serve para proteger as partes vitais do nosso corpo. Um soldado, uma guerra, né? Quando Paulo falava que ele se inspirou ali nos soldados romanos, na armadura que um soldado romano usava. Então essa couraça, ela era ali feita de vários materiais ali fortes, né? Resistentes. Então essa armadura, essa couraça defendia aquele soldado das flechas flamejantes ali, dos ataques, né, com a espada, com a lança. E então era para proteger as partes vitais. Então um cristão nascido de Deus, ele, com a meditação à palavra de Deus, com
ele se revestia dessa couraça da justiça de Deus, como falamos que essa justiça é de Deus, não é nossa, não é do ser humano. Vestir a couraça da justiça, que é a que Cristo conquistou, nos livra do auto-engano. A couraça protegia o coração, órgão vital. Espiritualmente, essa couraça, nos vestirmos da justiça de Cristo, dessa armadura de Deus, nos protege de uma arma mortal chamada autoconfiança, auto-engano, de eu me auto-enganar, de eu me autoconfiar, confiar na minha força. Gente, a autoconfiança, o auto-engano é destrutível. E é isso que essa armadura da justiça de Deus, essa couraça da justiça de Deus nos protege. Quando a gente confia em Cristo, na justiça de Cristo, na fidelidade de Cristo, na obra de Cristo, no sangue de Cristo, não é no meu sangue, não é no meu sacrifício. Essa couraça da justiça que nós colocamos para defender o nosso coração do auto-engano, do sentimento, da autoconfiança. Eu posso. Não, eu posso enfrentar o diabo. Não, eu posso enfrentar... Não, eu não precisa falar de pecado para mim. Eu já sou cristã, não precisa falar de pecado para mim. Como a gente já ouviu, pessoas que diziam que eram nascidas de Deus diziam que não precisava mais falar de pecado. Autoconfiança. Não, eu posso me meter ali naquele grupinho de pecador porque eu já sou salvo. Não, eu sou intocável ao pecado. Autojustiça, se crê muito. Meus amores... Se tem uma coisa que eu temo neste mundo, como dizia John Owen, um dos maiores puritanos, um dos maiores teólogos da igreja dos primeiros séculos, homem de Deus de verdade, pastor de verdade, ele dizia: a única coisa que eu temo nesse mundo é o pecado. E eu repito as palavras dele: a única coisa que eu temo neste mundo é o pecado. Ah, Nini, mas tu não é de Deus? Tu não te confia? Eu confiar em mim? Não, eu confio na couraça da justiça do meu Cristo. Eu me escondo atrás dele. Então essa couraça da justiça dos soldados protegeu o coração das flechadas, das espadadas, dos golpes dos inimigos. Essa couraça da justiça de Deus, que é a de Cristo conquistada na cruz, me protege de mim mesmo, do meu auto-engano, da minha autoconfiança, do meu eu posso. Vocês estão entendendo, gente? Como é sutil, como existe uma deturpação em querer colocar isso aqui como uma justiça própria. E não, ao contrário, é tudo o contrário disso. É o contrário, é depender da graça de Deus. Só que é isso que eu ia falar antes e eu tinha me esquecido e agora eu me lembrei. Não significa também que porque a couraça da justiça de Deus, então que eu posso viver uma vida de pecado. Eu posso confiar. Não foi o que eu acabei de falar agora? A única coisa que eu temo é o pecado. Porque o diabo e o pecado é um espírito, gente. E não esqueçam, nós temos uma natureza pecaminosa. Paulo ensina isso, que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Então, o pecado está ao nosso redor, como o diabo querendo devorar, o nosso inimigo feroz. Então, se eu confiar na minha própria justiça, eu vou cair. Então eu preciso me defender dessa couraça. Só que também não significa que eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Não, eu vou continuar lutando todos os dias contra o meu pecado. Daí entra naquela hipergraça, como uns por aí que dizem, inclusive nos acusam, como acusavam Paulo. Sempre bom lembrar, Paulo fala, me acusam de pregar graça e libertinagem. Não. O fato de não confundirmos aqui que essa justiça é a nossa, não significa que a gente pode andar de qualquer jeito. A graça funciona não às custas da justiça. Não às custas do antinominismo, não às custas de viver uma vida que não seja de santidade, nada disso, caminha junto. E isso para um filho de Deus é muito claro, né, amor? A gente até ensina isso porque isso é para quem queira nos acusar de pregar o oba-oba, né? Não, o filho de Deus é muito claro isso, que não existe ser filho de Deus e viver no pecado. Não existe viver... A santidade vem unida com a salvação, com a justificação pela fé, que Paulo ensina tanto também, né? Então, é muito importante lembrar isso. Até porque a lei de Deus foi infundida no Filho dele. Essa justiça, né? A fé que ele nos deu,
E toda a lei de Deus foi infundida em nós. Então, o nosso prazer é meditar nessa lei, o nosso prazer. Nós somos falhos, como a Aline falou, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos salvos.